Olá, obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Temos novidades chocantes sobre casos já abordados no Criminally Listed. Primeiro, parece cena de filme. Antes de começarmos, quero contar algo empolgante que descobri recentemente e acho que você vai gostar. Missplay, parceiro pago, é um ótimo app para ganhar cartões presente baixando e jogando jogos. Missplay tem uma comunidade enorme e engajada, e mais de 200 milhões de dólares em cartões presente já foram resgatados. Jogar no meu tablet enquanto assisto TV é uma ótima maneira de relaxar depois de um longo dia. Missplay recomendou vários jogos divertidos e interessantes, e eu encontrei meu novo jogo favorito no Missplay, Gold Rush. Gold Rush me prendeu na hora. Gosto de jogar no tablet sempre que tenho um tempo livre. Também adoro ganhar gemas que posso trocar por cartões presente. Missplay me deu um cartão presente da Amazon de 100 dólares. E eu vou comprar um dos meus prazeres culposos, um ônibus de quadrinhos caro. Esse é um dos motivos que fazem o Missplay ser ótimo. Ganho gemas para cartões presente e posso comprar algo divertido, mesmo que não seja essencial. Outro motivo é que o Missplay me apresentou ao meu novo jogo favorito, Gold Rush, mas também descobri vários outros jogos que eu realmente gosto, como SimCity Build It, Wordzee, Stormshot, Guns of Glory e Zen World, só para citar alguns. Que tal experimentar o Missplay? Você descobre jogos incríveis e troca gemas por cartões presente. Baixe o Missplay gratuitamente, usando o meu link na descrição e ganhe 200 pontos de bônus dentro do aplicativo. Agradecemos muito ao Missplay por esta parceria paga. Conheça o Missplay para que você possa encontrar novos jogos e começar a ganhar cartões presente. E você também estará apoiando o Criminally Listed nesse processo. Número 3, Danny Goldman. No vídeo do nosso primeiro ano, sobre 5 sequestros não resolvidos, falamos do caso de Danny Jess Goldman, de 70 anos, conhecido como Danny. Em 1966, Danny morava com sua família em Surfside, uma cidade no condado de Miami-Dade, na Flórida. O pai de Danny, Aaron, era um empresário de sucesso no ramo imobiliário e havia construído muitos prédios de apartamentos na região. Ele havia sido diretor de um banco, mas em janeiro de 1966, o banco fechou. No início da manhã de 28 de janeiro de 1966, a família Goldman estava em casa dormindo. Por volta das 4:30 da manhã, Danny e seus pais, Aaron e Sally, foram acordados por um invasor que entrou na casa por uma porta de vidro deslizante destrancada. Era um homem corpulento, de meia idade, com jeito incomum de andar. Ele prendeu a família com cordões de persiana. O homem parecia conhecer a família, pois os chamou pelos nomes. O homem procurou dinheiro pela casa, mas encontrou muito pouco. Depois, ele exigiu dinheiro da família. Aaron falou que não tinha esse dinheiro em casa. O homem ameaçou levar Danny e mantê-lo refém por 25 mil dólares de resgate. O homem disse que ligaria naquela noite, entre 6 e 7 da noite, com instruções sobre como fazer a troca. Se não tivessem o dinheiro pronto quando ele ligasse, o resgate dobraria no dia seguinte. Então o homem colocou Danny no carro de Danny e eles foram embora. Sally e Aaron conseguiram se soltar e buscaram ajuda com os vizinhos. Chamaram o departamento do xerife e os policiais chegaram logo após. A polícia vasculhou a área e achou o carro abandonado de Danny a 2 quarteirões da cena do crime. A polícia suspeita que o sequestrador o levou para outro carro. Os pais de Danny e a polícia aguardaram a ligação sobre o resgate, mas não houve nenhuma ligação naquela noite. O dia após o sequestro de Danny foi seu 18º aniversário. Naquele dia, Sally e Aaron não tiveram notícias do sequestrador. Eles também nunca mais viram seu único filho. Suspeitava-se que o sequestrador de Danny conhecia a família e sequestrou Danny para atingir seu pai.
Além de saber os primeiros nomes deles, ele disse para Aaron, abre aspas, você não se lembra de mim, mas você me passou a perna e me tirou um dinheiro, fecha aspas. Aaron também disse que teve a sensação de que conhecia o sequestrador. A polícia investigou o sequestro, mas logo o caso esfriou. O sequestrador nunca foi preso, e Danny Goldman, de 70 anos, nunca mais foi visto. Aaron Goldman morreu aos 91 anos em 2010, e sua esposa e mãe de Danny, Sally, faleceu em 2012 aos 90 anos. Antes de morrer, Sally escreveu uma carta pedindo que seu filho Danny não fosse esquecido. Quando ela morreu, o caso já estava quase esquecido. O caso de Danny não estava ativo no departamento do xerife, e ele não constava em nenhum banco de dados de pessoas desaparecidas. No entanto, nem todo mundo esqueceu do caso. Paul Novak era advogado em Surfside e também foi prefeito da cidade de 1992 a 2004. Em março de 2012, Paul Novak e outros 4 moradores, Harvey Lisker, Anthony Blade, David Grobart e José Gobard, começaram a investigar o caso. 4 desses homens estudaram na mesma escola de Danny e 3 o conheciam. Os 5 homens se autodenominaram Posse. Eles revisaram os arquivos e analisaram as evidências com tecnologia moderna. Eles trabalharam no caso por quase uma década. Paul Novak e sua equipe apresentaram o caso ao Departamento de Polícia de Miami-Dade. Após revisar o caso em dezembro de 2021, a polícia anunciou que, após 55 anos, o encerrava, porque Novak e a Posse o solucionaram. Poucos detalhes do caso foram divulgados, mas sabe-se que meses antes do sequestro, Aaron era diretor de um banco. Grupo ligado ao crime organizado usava o banco para lavar dinheiro. Aaron cooperou com os investigadores. No dia 24 de março de 1966, o caso foi apresentado ao grande júri. Aaron testemunhou perante o grande júri. 4 dias depois, Danny foi sequestrado. O grupo determinou que o sequestrador era George DeFais, um associado da família criminosa traficante. Eles eram uma notória máfia ítalo-americana baseada em Tampa, Flórida, também conhecida como Máfia de Tampa. O grupo confirmou que DeFais havia pegado um táxi até a casa da família horas antes do sequestro. DeFais correspondia à descrição do sequestrador dada por Aaron e Sally. Notavelmente, eles descreveram o sequestrador com um andar incomum, e DeFais também caminhava de forma estranha por causa de uma deficiência. Encontraram um pedaço de luva de borracha na cena do crime. A equipe rastreou a origem do fragmento até uma clínica no Brooklyn, Nova York. Era o único lugar nos Estados Unidos que usava essas luvas. DeFais era paciente da clínica. Talvez o mais incriminador, suas digitais foram achadas na cena do crime, exatamente na porta de vidro deslizante usada pelo sequestrador para entrar na casa. O grupo concluiu que Danny foi sequestrado como retaliação por Aaron estar colaborando com os investigadores sobre lavagem de dinheiro no banco. A Posse também descobriu que DeFais não agiu sozinho no sequestro. Outro associado da máfia, Joey Cacciatore, também estava envolvido. Seu primo era o chefe da família traficante. O apartamento de Cacciatore ficava a 2 quarteirões e meio de onde o carro de Danny foi encontrado abandonado. A Posse descobriu informações sobre o que aconteceu com Danny. 1 ou 2 dias após o sequestro, ele foi morto. Se sabem como ele morreu, não divulgaram a informação. O corpo dele foi levado de barco até a corrente do Golfo. O corpo dele foi esquartejado e as partes foram jogadas ao mar. O sequestro pode nunca ter sido resolvido porque membros do departamento do xerife não queriam solucioná-lo.
O departamento do xerife do condado de Dade, que supervisionou a investigação, tinha 2 membros de alto escalão que trabalhavam com a família traficante. Um deles era o chefe dos detetives, Mason Hill, e o outro era o chefe interino de inteligência, David Hellman. 2 homens chegaram ao local do crime e assumiram o controle. Outros membros do departamento do xerife estranharam que 2 membros de alto escalão assumissem a investigação do sequestro. Nenhum deles respondeu pelo assassinato de Danny Goldman. O sequestrador George DeFais morreu em um asilo em 1980. Seu associado Joe Cacciatore e os 2 membros da equipe do escritório do xerife, Mason Hill e David Hellman, também já faleceram. A polícia considera encerrado o assassinato de Danny Goldman. Número 2. Julianne Williams e Laura Winans. No vídeo de agosto de 2020, 3 mistérios assustadores de acampamento não resolvidos. Parte 3. Abordamos os horríveis assassinatos de Julianne Williams e Laura Winans. O casal se conheceu em 1995, em Minneapolis, Minnesota, quando ambos estavam treinando para serem líderes de excursão ao ar livre em um grupo sem fins lucrativos para mulheres. No entanto, eles mantiveram o relacionamento romântico em segredo da família. Em 24 de maio de 1996, eles viajaram ao Parque Nacional Shenandoah, na Virgínia, para acampar. Julianne Williams deveria começar um novo emprego em Lake Champlain, Vermont, em 1º de junho de 1996. Ela planejava voltar para casa em 28 de maio para arrumar as malas e se mudar até o fim do mês. Em 30 de maio, ela ainda não tinha voltado, então sua colega de quarto ligou para os pais. Os pais dela ouviram as mensagens na secretária eletrônica e descobriram que ela perdeu vários compromissos. Em 31 de maio, os pais de Williams registraram seu desaparecimento. No mesmo dia, encontraram o carro deles abandonado no Parque Nacional. Logo depois, o cachorro deles foi achado vagando. No dia seguinte, a poucos metros da trilha dos Apalaches, no parque, alguns caminhantes encontraram os corpos de Julianne Williams, de 24 anos, e Laura Winans, de 26 anos. O corpo de Winans foi achado na barraca, e o de Williams, em um barranco a cerca de 10 a 12 metros dali. Ambas estavam presas com fita adesiva. Fita adesiva também cobria suas bocas. Ambas estavam nuas, mas não parecia que tinham sido abusadas sexualmente. Ambas foram mortas do mesmo modo. Tiveram as gargantas cortadas. O acampamento ficava junto a um riacho de montanha. A polícia suspeitava que o barulho do riacho escondeu o som de alguém se aproximando do acampamento. Como o casal foi morto no Parque Nacional, o FBI ficou encarregado da investigação. Um suspeito no caso surgiu cerca de 1 ano depois, Darryl Rice. Rice foi condenado por 2 tentativas de sequestro. Uma tentativa de sequestro ocorreu no Parque Nacional Shenandoah. Ele foi condenado a 11 anos por uma das condenações e a 14 meses pela outra. Rice tinha histórico de assediar mulheres e supostamente odiava gays. Rice também esteve no parque na época dos assassinatos. Em 10 de abril de 2002, quase 6 anos após os assassinatos, Rice foi indiciado pelas mortes de Julianne Williams e Laura Winans. Testes de DNA em fios de cabelo na fita adesiva, usada para amarrar os pulsos de Winans, mostraram que não eram de Rice. Em fevereiro de 2004, as acusações contra Rice foram retiradas. Outro suspeito era o serial killer Mark Richard Jovanovitz. Entre setembro de 1986 e maio de 1997, Jovanovitz assassinou 3 adolescentes, incluindo um par de irmãs.
Em junho de 2002, uma garota de 15 anos que ele sequestrou fugiu da casa dela e o denunciou à polícia. Jovanovich fugiu da região e se matou com um tiro ao ser cercado pela polícia. Ele também era suspeito de vários outros assassinatos. Na época, os testes de DNA não conseguiram descartá-lo como origem do fio de cabelo na fita. Alguns duvidavam que ele fosse o assassino. O crime não condizia com seu modo de agir. Jovanovich sequestrava adolescentes e as mantinha presas por dias antes de matá-las. William e Winans tinham cerca de 25 anos e não foram sequestrados. Uma terceira teoria sugere que o mesmo autor dos crimes da Colonial Parkway cometeu esse assassinato. Acredita-se que, entre 1986 e 1989, pelo menos 10 pessoas foram assassinadas na Virgínia pela mesma pessoa. Em 4 dos casos, casais ou duplas de pessoas foram mortos. Isso inclui os 7 primeiros assassinatos: Rebecca Dowski, de 21 anos, e Kathy Thomas, de 27. Os assassinatos de Dowski e Thomas e de Williams e Winans tinham várias semelhanças. Eram 2 casais lésbicos amarrados e com as gargantas cortadas. Além disso, todos os corpos foram encontrados em terras federais. Entre 2024 e 2026, 6 dos 10 assassinatos da Colonial Parkway, incluindo os assassinatos de Dowski e Thomas, foram solucionados com DNA. O assassino foi identificado como Alan Wade Wilmer, que morreu em 2017 aos 63 anos de idade. A polícia tem vários suspeitos, mas os assassinatos de Julianne Williams e Laura Winans seguem sem solução. Em 2021, o FBI reabriu o caso e começou uma análise minuciosa de todas as evidências do caso. DNA foi encontrado em vários itens de prova e um perfil foi criado. Depois, ele foi incluído no sistema combinado de indexação de DNA do FBI, conhecido como CODIS. Em junho de 2024, 18 anos após os assassinatos de Julianne Williams e Laura Winans, o FBI anunciou ter encontrado uma correspondência de DNA. Era o DNA de Walter Jackson Sr., que usava seu nome do meio, Léo. Léo Jackson nasceu em novembro de 1947 em Cleveland, Ohio. Jackson tinha uma ficha criminal preocupante e passou quase toda a vida adulta preso por crimes violentos. A partir de janeiro de 1984, ele cumpriu 5 anos por um crime não especificado publicamente. Depois, passou 5 meses na prisão em 1994 por outro crime não especificado. Ele ficou preso de agosto de 2000 a maio de 2007 novamente por crime não especificado. Em 2011, Léo Jackson foi condenado por sequestrar e agredir sexualmente uma mulher. Enquanto cumpria pena na prisão, outros 2 crimes foram atribuídos a ele. Em 5 de junho de 1996, pouco mais de uma semana após Williams e Winans serem mortos, ele sequestrou uma mulher no condado de Cuyahoga, Ohio. Ele a violentou sexualmente sob ameaça de faca no pescoço. Há pouco mais de um mês depois, em 16 de julho, ele invadiu uma casa no condado de Cuyahoga. Ele sequestrou uma mulher e novamente a violentou sob ameaça de faca. Ele não era suspeito no caso até que seu DNA foi relacionado aos crimes. Jackson se declarou culpado dos 2 sequestros e agressões sexuais e foi condenado a 20 anos de prisão. Após o FBI vincular o DNA de Jackson aos assassinatos de Williams e Winans, investigaram se Jackson tinha capacidade física para cometê-los ou se houve erro na correspondência do DNA. Jackson, afinal, morava a mais de 300 milhas da cena do crime, perto de Cleveland. Eles concluíram que Jackson não estava preso durante os assassinatos.
Ele era um ávido caminhante e um de seus lugares favoritos para fazer trilha era o Parque Nacional Shenandoah. Como Jackson era conhecido por frequentar o parque, ele era um estuprador em série condenado, e as chances de o DNA ter vindo de outra pessoa são de 1 em 2,6 trilhões. O FBI tinha certeza que ele era o assassino. O FBI não conseguiu acusar Jackson pelos assassinatos de Williams e Winans. Leo Jackson faleceu na prisão aos 70 anos em março de 2018. Em junho de 2024, o FBI anunciou o encerramento do caso dos assassinatos de Julianne Williams e Laura Winans. O FBI acredita que Jackson pode ter cometido outros abusos sexuais e assassinatos, e eles continuam investigando ele. Mas, nos 2 anos desde o anúncio do encerramento do caso, nenhum outro crime foi ligado a ele. Número 1. William Leslie Arnold. Nosso vídeo de 20 de setembro, 3 assassinos que escaparam da custódia e nunca foram recapturados, parte 3, apresenta o caso de William Arnold, que era conhecido pelo seu nome do meio, Leslie. Leslie nasceu em agosto de 1942, em Omaha, Nebraska. Ele morava com seus pais, William e Opal, e seu irmão James, que era 3 anos mais novo que ele. Em setembro de 1958, Leslie, de 16 anos, estava namorando uma garota chamada Crystal e sua mãe não gostava muito dela. Na manhã de 27 de setembro, Leslie estava em casa com sua mãe. Seu pai estava no trabalho e seu irmão no emprego de meio período. Leslie conversava com Crystal ao telefone e planejavam ir ao drive-in à noite. Enquanto conversavam, Opal chamou Crystal de inútil. Leslie e sua mãe tinham uma relação difícil e discutiam com frequência. Leslie achava que sua mãe era rígida e exigente. Leslie se irritou quando sua mãe chamou Crystal de inútil e achou que ela tinha ouvido. A mãe e o filho discutiram e Leslie fez um buraco ao socar a parede. Opal se horrorizou com o comportamento dele e proibiu Leslie de usar o carro naquela noite. Leslie disse à mãe que a machucaria se ela continuasse desrespeitando Crystal. Opal enviou Leslie para seu quarto. Mais tarde, Leslie tentou conversar com Opal, esperando conseguir o carro naquela noite, mas isso só levou a mais discussões. Opal disse para Leslie sair para esfriar a cabeça. Leslie saiu de casa e depois voltou às 2:30 da tarde. Ele entrou no quarto dos pais e pegou o rifle semi-automático Remington do pai. Com o rifle na mão, ele encontrou a mãe e disse que ia pegar o carro e que ia ao drive-in com Crystal. Supostamente, Opal riu dele. Leslie, de 16 anos, atirou no peito da mãe, de 40 anos. Depois, ele se aproximou e disparou mais 5 vezes na região do coração dela. Logo após matar a mãe, seu pai William, de 42 anos, chegou em casa. William viu que Leslie tinha matado Opal e tentou socar o filho. Leslie atirou 6 vezes no abdômen do pai. Leslie arrastou os corpos deles para o porão. Ele levou tapetes ensanguentados para a garagem. Leslie então foi até a casa da vizinha, Rose Grossman. Leslie contou uma história curiosa para Rose. Ele disse que seus avós estavam viajando de trem de Nebraska para a Califórnia. Ele disse que seu avô estava senil e, infelizmente, tinha se perdido depois de descer do trem em Wyoming. Ele disse que seus pais foram ajudar a procurá-lo. Leslie contou que seus pais perguntaram se Rose cuidaria de James durante a ausência deles. Rose Grossman aceitou cuidar de James, de 13 anos. Quando James chegou, Leslie o levou direto para a casa de Rose. Naquela noite, Leslie saiu com Crystal. Depois, ele voltou para casa, onde os corpos dos pais ainda estavam no porão. Leslie achou que a casa estava quieta demais e isso o incomodou. Ele aumentou o volume do rádio e foi dormir. Na manhã seguinte, ele foi à igreja sozinho.
Ao voltar para casa, pegou uma pá emprestada do vizinho. Naquela noite, ele cavou 2 covas rasas sob um lilás no quintal. Em seguida, ele arrastou os corpos dos pais do porão, colocou-os nas covas rasas e os cobriu com terra. No início, ninguém notou nada em comum. Então, 4 dias depois, a avó de Leslie ligou para Rose Grossman. Rose perguntou como estava a busca pelo marido. A avó de Leslie não entendia o que ela dizia. Rose e os avós de Leslie acharam que algo estranho estava acontecendo. Mesmo assim, não queriam concluir nada antes da hora. No dia seguinte, o irmão de Leslie, James, voltou para casa. Então, em 10 de outubro de 1958, 8 dias após os assassinatos, a avó e o avô de Leslie chegaram à casa da família. Era o mesmo avô que Leslie disse que tinha desaparecido. Seus avós, muito desconfiados, perceberam algo errado e não ficaram muito tempo. Nesse mesmo dia, Rose Grossman ligou para a polícia e contou o que sabia. Além disso, naquele dia, o tio-avô de Leslie foi até a polícia. No dia seguinte, os detetives buscaram Leslie na escola para interrogatório. Ele confessou rapidamente os assassinatos e levou os detetives aos corpos. Leslie depois foi acusado de 2 homicídios em primeiro grau. Apesar de ter só 16 anos, Leslie enfrentava a pena de morte. Ele se declarou culpado de homicídio em segundo grau e recebeu prisão perpétua. Em 2 de junho de 1959, apenas 3 meses antes de seu 17º aniversário, Leslie Arnold foi enviado para a penitenciária de Nebraska, em Lincoln, para cumprir sua sentença. Leslie era um detento exemplar. Ele tocava saxofone na banda da escola e continuou tocando saxofone na prisão. Ele ficava muito na sala de música da prisão. 8 anos depois, em 14 de julho de 1967, Leslie, de 24 anos, e outro detento, James Harding, de 33 anos, fugiram da prisão. Harding cumpria pena por matar um homem durante um assalto. Harding e Leslie não eram amigos, mas ambos queriam sair da prisão. Eles conseguiram a ajuda de um homem que havia obtido liberdade condicional recentemente. Disseram para ele mandar uma mensagem a eles por um anúncio nos classificados do jornal. O anúncio nos classificados dizia, abre aspas, NFO chega dia 14 de julho, fecha aspas. Essa era uma mensagem codificada que informava Harding e Leslie para ficarem atentos a um pacote no pátio da prisão no dia 14 de julho. Na manhã do dia 14 de julho, o homem em liberdade condicional jogou um tubo de papelão por cima da cerca e Harding o pegou. O tubo continha 2 máscaras de borracha e uma serra de arco. Naquele dia, cerraram as grades das janelas da sala de música. Eles recolocaram as grades usando chiclete. Nas celas, Leslie e Harding empilharam cobertores e travesseiros para simular que estavam nas camas. Depois, colocaram as máscaras nos travesseiros para parecerem suas cabeças. Naquela noite, Harding e Leslie foram à sala de música. Removeram as grades e saíram pela janela. Eles correram 10 metros até uma cerca de arame farpado de quase 4 metros de altura e a escalaram. Eles usaram uma camiseta para cobrir o arame farpado. O homem que trouxe o serrote para eles esperava do outro lado da cerca. Eles entraram no carro dele e partiram na escuridão. Harding chamou um amigo de infância que aceitou ajudar. Ele comprou passagens de ônibus para Chicago, Illinois, e entregou todo o dinheiro que tinha. Em Chicago, Harding e Leslie se separaram. Realizaram grandes buscas pelos 2 homens, mas não foram encontrados. Em maio de 1968, 9 meses após a fuga, James Harding foi preso em Los Angeles, Califórnia, por puro azar. Semanas antes, em 4 de abril de 1968, Dr. Martin Luther King Jr. foi assassinado por James Earl Ray. Ray não foi preso nas semanas após o assassinato.
Harding teve o azar de se parecer com Ray. Uma mulher o reconheceu em um bar como Ray e chamou as autoridades. Harding foi preso e enviado de volta para a prisão em Nebraska. 8 anos depois, a pena de James Harding foi reduzida e ele saiu em condicional. William Leslie Arnold continuou foragido. Em 2020, 53 anos após a fuga de Leslie, os US Marshals iniciaram nova busca por ele. Um oficial coletou uma amostra de DNA do irmão de Leslie, James. O DNA foi então enviado para um site de genealogia. Não houve correspondência para o DNA. 2 anos depois, em 2022, o agente do US Marshals foi notificado sobre uma correspondência. Era uma correspondência com um homem na Austrália. O marechal havia carregado o perfil no site usando o nome de James Arnold. O homem na Austrália enviou um e-mail para o agente do US Marshals, achando que era James. O homem afirmou que buscava informações sobre seu pai, John Vincent Damon. O pai dele tinha lhe contado que era órfão de Chicago. O pai dele faleceu em 2010, aos 69 anos. O homem explicou que, cerca de uma década após a morte do pai, tentou descobrir mais informações sobre ele, mas encontrou um problema. Ele descobriu que o orfanato onde o pai dizia ter crescido não existia. O agente do US Marshals sabia que o pai dele era, na verdade, William Leslie Arnold. Depois de 55 anos, ele havia sido encontrado. O agente do US Marshals contou ao homem sobre o passado sombrio do pai dele. Ele confirmou que seu pai era órfão porque matou os próprios pais. Os serviços do delegado e outras organizações começaram a juntar as peças da vida de Leslie depois que ele fugiu da prisão. Quando ele e Harding escaparam, eles foram para Chicago e se separaram. Descobriu-se que Leslie ficou em Chicago. Ele logo conseguiu emprego como cozinheiro em um restaurante na região polonesa de Chicago. Leslie aprendeu a cozinhar na prisão. Leslie também conseguiu uma certidão de nascimento falsa com o nome John Vincent Damon. O ano de nascimento na certidão era 1941 e o ano de nascimento de Leslie era 1942. Leslie conheceu sua futura esposa no restaurante. Ela era garçonete. Ela era 9 anos mais velha e tinha 4 filhas. Em 25 de novembro de 1967, cerca de 4 meses após fugir da prisão, Leslie se casou. Ele se tornou padrasto das 4 filhas dela. Em 1969, Leslie e sua família se mudaram para Cincinnati, Ohio. 2 anos depois, mudaram-se para Miami, Flórida. Leslie ficou inquieto após alguns anos e queria se mudar de novo. A esposa dele não quis se mudar, então Leslie a deixou. Por volta de 1977, Leslie se mudou para Los Angeles, Califórnia. Em julho de 1977, Leslie pediu o divórcio e ele foi finalizado em fevereiro de 1978. Em 1983, Leslie se casou pela segunda vez. Ele teve uma filha que nasceu em 1986 e depois um filho que nasceu em 1991. Parece que algo aconteceu no início dos anos 90 que deixou Leslie paranoico. Ele cortou a comunicação com suas enteadas. Ele também tirou uma pinta na bochecha direita. A pinta aparecia em todos os seus cartazes de procurado. Em 1992, Leslie e sua família se mudaram para a Nova Zelândia e depois, em 1997, eles se estabeleceram em Queensland, na Austrália. Leslie trabalhou como vendedor na maior parte da vida. Ele raramente falava do passado. Ele contou para as 2 famílias que cresceu em um orfanato em Chicago. Se alguém quisesse saber mais, ele dizia que era difícil demais falar sobre isso. Leslie adorava música e era um talentoso saxofonista. Então, um dia, ele parou de tocar. Seu filho aprendeu a tocar saxofone
e nunca se lembrava de o pai sequer encostar no instrumento. Leslie também era reservado e não era muito sociável. O obituário dizia que ele morreu em 6 de agosto de 2010, aos 69 anos, por coágulos sanguíneos. No entanto, essa era a idade de John Damon. Leslie Arnold faleceu poucos dias antes de completar 68 anos. Ele passou 43 anos foragido. Ele foi enterrado em algum lugar de Queensland, na Austrália. A segunda esposa de Leslie, seus filhos e enteados, não faziam ideia de que ele havia assassinado os pais e fugido da prisão. Não se sabe se sua primeira esposa conhecia sua identidade real. Ela faleceu em 2000. O filho de Leslie o descreveu como, abre aspas, um ótimo pai, fecha aspas. As enteadas o descreveram como rígido e exigente, assim como seus pais foram com ele. O filho de Leslie, que nunca foi identificado publicamente, forneceu uma declaração à CNN após saber da identidade do pai. Ele disse, abre aspas, não há um aviso no kit de teste de DNA dizendo que você pode não gostar do que vai descobrir, mas não me arrependo de ter feito, e fico feliz por agora saber a verdade sobre meu pai. Embora tenha sido chocante saber que sua vida começou com um crime terrível, seu legado é muito mais do que isso. Quero que ele seja lembrado. Lembrado por ser um bom pai e por cuidar do nosso sustento, e por ter me transmitido a paixão pela música e o desejo de sempre ser a melhor pessoa que eu posso ser. Fecha aspas. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, ficaríamos muito agradecidos se você se inscrevesse no canal. Mais uma vez, obrigado por assistir.